de onde veio a ideia original e como que vocês começaram a trabalhar juntos nela? Vamos lá, Denis. A ideia veio do seguinte: na época do meu mestrado, eu estava estudando, na verdade, ainda estava trabalhando numa determinada área e o meu orientador, na época, que inclusive não é o segmento que a gente já trabalha hoje, mas ele trouxe um. Era uma semente de pesquisa ainda do PhD dele da Universidade de Alberta, lá no Canadá. Então, assim, ele simplesmente trouxe o seguinte: olha, o pessoal aqui da Universidade da Alberta começou a pesquisar um negócio muito bacana aqui, que se chama modelagem matemática usando dados, baseado em dados, ao invés de equacionamento. Eu falei, esse negócio tem um caldo interessante, faz muito sentido, é muito diferente do que a gente está acostumado na engenharia. E ele transformou isso em curso. E esse curso, como todo bom professor da UFES, é de arrancar o couro do caboclo, e a gente aprende um absurdo, né? A gente apanha bastante, mas aprende também muito. E à medida que essa sementinha foi plantada, aí eu comecei a pesquisar sobre e entender. Funcionava muito bem para dados simulados, que era exatamente o que a gente fazia no curso. Já era extremamente complexo para dados simulados e muito bem comportados. E à medida que eu falei assim, beleza, deixa eu pegar dado aqui de uma indústria real. Aí começava a dar um negócio errado. Ah, deixa eu pegar de uma outra indústria, começava a dar também errado. Ué, então, esse negócio não é tão maravilhoso assim. E à medida que essa dificuldade foi aparecendo, a gente foi enxergando que essa base era muito sólida, mas precisava de muita coisa no entorno para a gente poder aplicar numa indústria real. E aí sim, a gente iniciou esse trabalho. Então foi de uma base bastante acadêmica. Fala, Flávia, que você está com a cara de que quer falar alguma coisa. Eu quero, mas a gente tem ruído externo. Não sei se está vazando aí. E bem na hora que eu quero falar, ele vem. Tá. É Não. só um homem passando com um carrinho aí na rua fazendo suas graças. Pessoal, a gente está importante trazer aqui. A gente está voltando com inovação com Y nesse novo formato. Esse é o primeiro que está sendo gravado assim. A gente vai se perder aqui com os microfones, tentando se atropelar, tentando entender como é que vai funcionar. Então, fiquemos todo mundo na mesma página. Estamos voltando nesse formato. Mas tem uma coisa que eu estou sentindo aqui que está acontecendo, que aconteceu comigo quando eu conheci vocês. De que porra nós estamos falando? Porque a gente está falando de como surgiu, mas surgiu o quê? Né? E já não é fácil explicar a Futurai. Então, o que é a Futurai? Vamos voltar um Nossa. pouquinho. Não Beleza. era. Porque se você pegar o lobo lá como a gente comprou e como a gente vendeu, o bichinho evoluiu pra caramba no pitch, parceiro. Sim, Vamos. mas quando. Exatamente, quando eles chegaram para mim, eu só via gráficos e linhas e cores e palavras técnicas. E eu, caraca, do que nós estamos falando? E eu estou me sentindo lá naquele começo. O que nós estamos falando? Imagino que o pessoal de casa também está nessa vibe. Então, o que é a Futurai naquele pitch leigo, aquele pitch Tá bom. simplificado? Depois de tanto esporro, né, Flávio? Uma hora a gente aprende. Calma, pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Fazendo a pergunta, né? Faltou o Denis falar igual o Augusto Carrara, né? Quem é o Felipe na fila do pão? Quem é a Futurai na fila do pão? Vamos lá, então. A Futurai Exato. na fila do pão é o seguinte: o que a gente faz é predição de falhas no ambiente industrial. Caramba, isso é uma loucura. Para quem não é da área industrial, da área técnica, fala do que se trata isso, qual o sentido, né? Porque a gente ouve falar de inteligência artificial aplicada a tudo, né? Abre o iFood e tem inteligência artificial, você abre não sei o que, inteligência artificial, mas o que significa isso? Vamos lá, então. Pensa no seguinte, você vai passar o final de semana na montanha, você vai passar uma semana fora, você vai fazer uma viagem, beleza? Você tem lá a sua carne do final de semana, sua picanha do final de semana tá lá no congelador. À medida que seu congelador, sua geladeira dá problema, você vai ficar uma semana fora. Vai acontecer o quê? Você vai perder
tudo que você tinha naquele congelador você vai perder, vai estragar, né? Então, qual que vai ser o seu prejuízo no final das contas? R$ 1.000, R$ 2.000, a depender da Flavia, né? Que só No preço que tá picanha hoje, gato, vai ser carnes muito. caras, não, muito mais, né? 5.000. Vamos lá então. Flavia, né? Que é nossa proletária, né? Claro, Burguesia, representante da é burguesia, isso. vai ter um prejuízo de R$ 10.000 no É seu sobre congelador. isso. Minha geladeira é isso aí. Isso. Agora, a Flavie, se ela tivesse uma sinalização quando ela estivesse lá em Campos de Jordão, lá, né, tomando um vinho com a Pastel do família, Maluf. o pastel do Maluf, tomando um vinho lá com a família E Dória, e aí você teria quanto de prejuízo? R$ 10.000. Beleza. Agora, se durante essa viagem ela tivesse uma sinalização, olha, opa, problema aqui no seu congelador. Ela poderia ter evitado isso. Ligado para alguém com um familiar, para evitar esse prejuízo. Então, o nosso sistema vai avisar a pessoa quando há algo de errado.